O tema da aula de hoje gira em torno de problemas relativos à aquisição da linguagem oral. A questão que vai nortear a nossa aula é como lidar com as regularidades e particularidades que caracterizam crianças que encontram dificuldades no desenvolvimento das linguagens oral e escrita. Bem, como vocês podem perceber, a partir da questão norteadora da nossa aula, nós vamos estar, então, buscando elementos, buscando compreender aspectos singulares, particularidades que caracterizam diferentes quadros considerados como distúrbios de linguagem oral e distúrbios de linguagem escrita ou dificuldades de linguagem oral e escrita. Bem, no que se refere, então, aos problemas relativos à oralidade, nós vamos estar trabalhando, então, com as classificações denominadas como retardo de linguagem, distúrbio fonológico, gagueira, e para falarmos então dos problemas de linguagem escrita, vamos tratar então do distúrbio de escrita e de leitura. Retardo de linguagem. Então, o que nós vamos começar discutindo é no que consiste o quadro denominado retardo de aquisição da linguagem. Então, como vocês podem perceber, a partir dessa pergunta, a primeira coisa que nós vamos estar discutindo é a definição desse quadro. No que consiste, o que caracteriza o retardo de linguagem. Bem, vocês já devem ter acompanhado, escutado, compartilhado aí de situações onde pais, tios, familiares, ou professores referem que crianças, geralmente na faixa etária dos 4 a 6 anos de idade, elas não se comunicam como eles esperam. Em geral, são feitas colocações do tipo, a criança fala pouco, ou a criança está demorando para começar a falar, ela fala, como eu acabei de dizer, ela tem um vocabulário reduzido, fala poucas palavras, ela chora muito, ela não consegue elaborar frases, ela não consegue contar uma história. E acho que assim, a principal queixa mesmo, é a ideia de que parece que essa criança está demorando para aprender a falar. Veja, esse tipo de percepção, de, vamos dizer assim, queixa, que várias pessoas colocam diante de crianças aí, que se encaixariam dentro desse quadro, do retardo de linguagem, é o que, de uma certa forma, a gente vê de uma certa forma e de uma forma consensual sendo percebido pelos adultos que acompanham essas crianças. Bem, o que esse tipo, vamos dizer assim, de sintoma, de manifestação da linguagem oral revela é que essas crianças, elas apresentam uma possibilidade limitada de se colocar, embora, como eu falei para vocês, elas não tenham, não sofram de nenhum problema orgânico, não apresentem nenhuma limitação orgânica, nenhuma limitação intrínseca a elas, que justifiquem, vamos dizer assim, essa forma limitada, reduzida, demorada, de domínio aí, de uso da linguagem oral. O retardo de linguagem, ele se caracteriza a partir da utilização de gestos, de um vocabulário reduzido e de estruturas discursivas primárias. Bem, como vocês então podem observar a partir dessa síntese que a gente está fazendo, eu acho que é possível vocês vislumbrarem crianças que se encontram nessa situação, Crianças que apontam, crianças que, ao ter que narrar alguma coisa, contar alguma coisa que fizeram, contar um passeio, elas se atrapalham, elas não conseguem elaborar uma narrativa, de forma mais articulada, de forma mais coesa e, como eu já tinha colocado para vocês, apresentam, em geral, um vocabulário bastante reduzido. O que a gente percebe, diante dessas crianças, é que elas têm uma experiência já relativamente grande, porque já estão na escola, não estão mais circunscritas apenas ao universo familiar, já fazem uma série de coisas, vão para a escola, às vezes fazem alguma atividade, brincam, já têm amiguinhos, quer dizer, já têm uma experiência bastante diversificada, embora a sua forma de falar ainda é bastante reduzida e limitada, fica algo incompatível. Quer dizer, são crianças que poderiam e precisariam se colocar de uma forma mais complexa, até para poder dar conta
de contar e de estabelecer relações com mais autonomia, relações essas que elas já estão, de uma certa forma, sendo expostas no cotidiano escolar, no cotidiano da comunidade, com os amigos. Como esse problema se constitui? Então, nós temos que entender como a aquisição da oralidade por parte da criança, ela ocorre. O que nós colocamos é que a aquisição da oralidade, ela se dá fundamentalmente em função do tipo de relação, da natureza de relação que a criança estabelece com os adultos, né, que cuidam dela, ou seja, os adultos importantes na vida da criança. Então, a gente colocava, né, assim, para poder explicar isso, não sei se vocês lembram, que nós colocávamos a situação de crianças pequenas, crianças por volta dos 7 meses, 12 meses, né, quando elas já estão balbuciando, quando elas começam a emitir sonzinhos, né, como a gente observa, por exemplo, no caso a mãe, né, como ela vai atribuindo sentido a essas manifestações, né, a esses dizeres da criança e vai fazendo interpretações, né, perguntando se ela quer coisas, de repente a criança faz um A e a mãe diz, ah, é aquela bonequinha, quer dizer, atribuindo sentido, colocando essas manifestações orais da criança dentro de um diálogo, né? A gente dizia, bom, se num primeiro momento essas falas das crianças ainda de fato, né, não representassem já uma frase ou já uma fala intencional, a mãe, né, no caso aqui do nosso exemplo, ela dá esse sentido à fala da criança. Ela pega o fragmento da fala da criança e coloca numa frase como se a criança tivesse tido a intenção de dizer aquilo. O sucesso da aquisição da fala por parte da criança vai depender totalmente do papel do adulto, dos adultos, né, que cuidam da criança, em relação à criança e em relação à própria linguagem da criança. A gente observou e discutiu como que, se num primeiro momento, né, a mãe que atribui sentido àquilo que a criança fala e a mãe que põe a criança, né, dentro do diálogo, a partir das manifestações que ela consegue fazer, com o passar do tempo, a criança vai ocupando esse lugar, vai começando a produzir falas cada vez mais diferenciadas, mais claras, com mais intenções, né, com intenções mais claras, mais direcionadas, e a mãe vai podendo sair desse papel de estruturadora, né, absoluta da fala da criança, e a criança gradativamente vai ocupando esse lugar de alguém que vai ser sujeito da sua própria linguagem, que começa a se constituir como sujeito da sua própria linguagem e vai gradativamente adquirindo uma autonomia na sua fala. Bem, foi importante, né, retomar com vocês, né, aspectos relativos à aquisição da oralidade, porque assim, o que nós gostaríamos de enfatizar com vocês é que o sucesso, né, do desenvolvimento da oralidade e, portanto, o insucesso, né, que na verdade é o que a gente está querendo entender, mas o sucesso ele vai depender fundamentalmente da forma, né, como o adulto vai se colocar nessa relação e para que ele se coloque de uma maneira construtiva, ele deve seguir as seguintes premissas. A criança é um interlocutor e, como tal, diz coisas, mesmo que não oralmente, para serem escutadas, interpretadas e, portanto, para provocarem efeitos, alterarem o comportamento das pessoas que as cercam. A criança não é uma tábula rasa e que não tem significado aquilo que ela manifesta. Pelo contrário, tem sentidos, tem significados que estão aí para os adultos interpretarem. A segunda premissa. A fala dos adultos gera efeitos e sentidos sobre as crianças, tanto no que se refere a aspectos de seu desenvolvimento global, quanto da aquisição de sua linguagem. Veja, então, se na primeira premissa, né, eu estou colocando que a fala da criança tem que ser interpretada, nessa segunda premissa nós estamos colocando que a interpretação e a ação do sujeito, do adulto, né, a partir desta interpretação, volta a provocar também sentido na criança. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, né, esboçado a noção do diálogo, porque se o adulto considera e busca o sentido, por exemplo, de um sorriso ou de uma cara feia da criança, se ele busca e faz uma interpretação dessa manifestação e responde algo
para a criança a partir dessa interpretação, essa resposta vai produzir um sentido nessa criança e vai fazer com que ela se veja, então, inserida numa relação do diálogo e, a partir daí, ela vai responder. Então, essa é uma ideia fundamental, né? Ou seja, criança e adulto têm um papel ativo na construção do diálogo, que é, na verdade, o mote, né, do desenvolvimento da oralidade. A terceira premissa, então, é que... Decorrente dos 2 pontos acima, resulta o fato de ser na atividade dialógica que os sujeitos constituem a sua linguagem. Nessa relação dialógica é fundamental que adulto e criança alternem seus papéis. Veja, essa terceira premissa, né, fecha então o que a gente também de uma certa forma já tinha colocado, que a relação dialógica, né, ela é o elemento determinante da constituição da relação da criança com o adulto e também o elemento determinante na constituição da sua própria linguagem. O que está posto de novo, então, nessa terceira premissa é a ideia de que nesta relação dialógica é fundamental, né, para que a criança avance aí no seu desenvolvimento da linguagem, que os seus participantes, eles troquem de lugar. Então, é aquilo que eu estava colocando, quer dizer, a criança manifesta, o adulto interpreta, responde, o adulto manifesta, a criança interpreta, quer dizer, se não tiver uma alteração de papéis, e sempre, por exemplo, só o adulto ficar nesse lugar de quem interpreta, de quem estrutura, é sinal de que a criança ela não está evoluindo no seu processo de aquisição. Porque ela tem que avançar podendo alternar exatamente esse papel com um adulto, de quem também interpreta, de quem também estrutura e de quem também propõe o diálogo, certo? Bem, então, a partir dessas 3 premissas, a gente pode já estar fazendo a seguinte reflexão, que os problemas de linguagem, né, de fala, eles estão exatamente relacionados, né, a problemas que são decorrentes do tipo de relação que a criança vem estabelecendo com os adultos, como eu falei, os adultos importantes, né, os adultos que cuidam dela, pais, professores, familiares, irmãos, né. Então, essa é uma questão importante, né, e uma ideia central no entendimento da constituição do problema dos denominados, né, retardos de linguagem. Bem, para exemplificar, né, então, situações, relações entre adultos e crianças que de uma certa forma não favorecem ao desenvolvimento da oralidade, que podem acabar de uma certa forma resultando, né, caracterizando, constituindo os tais retardos de linguagem, nós organizamos aí 2 situações para vocês estarem observando e para que nós possamos estar analisando juntos. Dá. Quer bolacha? Dá. Chocolate? Dá. É o copo que você quer? Quer. Como foi o seu final de semana? Fui no tio. Que bom! Você foi na casa do seu tio? E o que você fez lá? Brinquei. Que bom! Mediante essas situações, vamos fazer uma análise dos diálogos. O que nesses diálogos nos chama a atenção? O que neles poderia indicar para as formas restritas e limitadas que caracterizam a fala da criança nessas situações? Porque a criança não se constitui como alguém que tem o que dizer, enfim, não se constitui como um interlocutor com uma autonomia compatível à sua idade e necessidades. Por que a fala da criança permanece fixada em formas primitivas de vocabulário e de estruturação? Nós temos então uma criança apontando para um armário, falando dá, os pais já se antecipando, né, e fazendo perguntas como: o que você quer? Chocolate? Você quer bolacha? Quer dizer, apresentando alternativas. E a partir do momento que eles apresentam a alternativa, né, que corresponde ao que a criança quer, a criança, então, ela emite aí uma afirmativa e já recebe aquilo, então, que ela desejava. Vejam que nessa situação, bastou a criança falar dá, para poder ter aquilo que queria. Porque os pais assumiram, né, um papel, vamos dizer, demasiadamente, né, de estruturadores aí dessa conversa. Porque eles nem esperaram a criança
emitir qualquer som ou qualquer outra manifestação que desse a ela a responsabilidade, né, que colocasse ela no lugar de quem tem a responsabilidade, de alguma forma informar com elementos um pouquinho mais claros, mais explícitos, mais complexos, aquilo que ela deseja. Não, pelo contrário, o que eles fazem, né, é apresentar para essa criança uma série de alternativas, e ela ficando num lugar relativamente passivo, só esperando a alternativa correta para poder, então, sinalizar que é aquilo e receber. Esse tipo de situação mostra aquilo que a gente estava colocando, né, uma posição que contraria aquelas premissas, né, que nós estávamos colocando como importantes para um bom desenvolvimento da linguagem. Qual premissa? Né? Que o papel do adulto, né, bastante firme aí no sentido de favorecer uma dependência total, né, da criança em relação a ele para a estruturação do seu discurso. A professora, né, perguntando para a criança como foi o fim de semana, a criança dizendo que foi no tio, o que fez lá, o professor pergunta, a criança diz, brinquei, e a professora diz que bom. Veja, esse tipo de diálogo, na verdade, é parecido com aquele dos pais, né? Embora aqui a criança já tenha um domínio maior da oralidade, o que fica claro aqui é que esse professor, né, ele, da forma como ele estabeleceu a relação com a criança, ele não favoreceu a criança um desenvolvimento da sua narrativa, o desenvolvimento da sua oralidade. Pelo contrário, né, ele foi fechando as possibilidades, inclusive, de tornar, né, esta pergunta e esse diálogo como uma prática de linguagem significativa, na qual a criança poderia estar exercitando, tendo prazer, o desejo, estabelecendo uma relação e contando, e tendo que organizar sua narrativa para contar o que aconteceu na casa do tio. Mas o professor se contentou com brinquei e disse que bom e acabou a conversa. Veja, aqui nós pegamos então duas situações, né, onde nós, a partir das quais, né, nós pretendemos, né, deixar claro que o papel que o adulto assume, e aqui no caso nós colocamos adultos que teriam uma postura não favorável ao desenvolvimento, é esse papel que deve ser pensado no momento em que a gente está tentando entender a criança que tem o quadro de retardo de linguagem. Então, eu estou colocando para vocês aqui, diante de uma criança que usa muito gesto, que chora, que aponta, que tem um domínio de um vocabulário pequeno, não consegue elaborar a sua narrativa, a nossa reflexão, né, ela não deve, o nosso olhar não deve estar dirigido à capacidade ou à incapacidade da criança, mas deve estar dirigido, e a gente deve tentar investigar, como é que se está se estabelecendo a relação dessa criança com a família e como que a linguagem, né, se apresenta nessas relações. Porque se na família, se na escola, né, se nas relações que essa criança estabelece nesses universos, essa criança não precisa desenvolver a sua linguagem, e se essas relações, né, que ela estabelece nesses contextos não favorecem a ela o desenvolvimento da sua linguagem, a gente não pode estar buscando a causa, a explicação só na criança, né? Quer dizer, as causas e as explicações, né, do porquê que a criança se apresenta dessa forma estão para além da criança, mas nas relações, uma vez que são nessas relações que ela vai ou não constituir de uma maneira adequada a sua linguagem. Bem, se nós entendermos, né, então, que o que determina o sucesso ou insucessos da criança no desenvolvimento da sua linguagem e que tem um papel determinante, né, na configuração do retardo de linguagem, é a natureza da relação e das relações que essa criança estabelece com os adultos, é fundamental, então, perguntarmos, né, qual é o papel do educador no caso do trabalho, do acompanhamento dessas crianças. É fundamental, né, para ajudar essas crianças, para contribuir aí com o desenvolvimento dessas crianças, que o educador considere essas crianças como crianças que têm o que dizer e que se coloquem disponíveis para escutar e interpretar aquilo que elas dizem, devolvendo a elas, né, aí a partir de um diálogo que se estabelece, as suas interpretações e também gerando uma expectativa de que elas complementem, de que elas participem desse diálogo e se constituam como sujeito, como interlocutor ativo desses diálogos.
no que consiste o quadro denominado distúrbio fonológico. Bem, então, antes de nós buscarmos aí, né, respostas a essa questão, ou seja, né, discutirmos a definição, conceituação dos distúrbios fonológicos, é importante esclarecer para vocês aspectos relativos à própria nomenclatura que nós estamos utilizando. Na década de 60, não se utilizava o termo distúrbio fonológico, mas as pessoas denominavam problemas, que hoje, né, são denominados dessa forma, como dislalia. Na década de 70, predominava uma outra expressão, né, um outro jeito de denominar esses problemas, que era a partir da expressão distúrbios articulatório. E a partir dos anos 80, então, nós podemos acompanhar o predomínio do termo distúrbio fonológico. Veja, eu só estou colocando isso para vocês, né? Porque, historicamente, a forma de denominar, né, crianças aí que se situam dentro desse quadro, ela foi sofrendo algumas mudanças, sem dúvida nenhuma, porque foram sofrendo mudanças em termos das explicações teóricas, no modo de entender esses problemas. Agora, aqui na nossa aula, eu vou usar predominantemente, então, o termo que atualmente é mais utilizado na área fonoaudiológica, que é distúrbio fonológico, mas, eventualmente, a gente ainda vai estar, eu posso estar colocando para vocês distúrbio articulatório, então não se preocupem, nós estamos falando exatamente do mesmo quadro, do mesmo tipo de problema. Veja, o objetivo principal, então, da nossa aula, né, é oferecer elementos para que vocês possam atuar de uma forma mais construtiva, né, mais proveitosa, com crianças que apresentem esse tipo de problema. Então, a gente está partindo do pressuposto de que a partir do momento que vocês possam entender melhor como que esse problema se configura, né, como se define, que aspectos que estão relacionados a esse problema, vocês vão poder intervir, ajudar e contribuir para que essas crianças superem esses problemas, tá? Porque, na verdade, o diagnóstico, né, como eu já coloquei para vocês, em torno dos distúrbios de linguagem oral, dos problemas de linguagem oral, eles são formulados aí por profissionais fundamentalmente da área da fonoaudiologia. Reforço a ideia de que isso não quer dizer que vocês não possam pensar, questionar, contrapor diagnósticos que são feitos por profissionais da área da saúde. Bem, então, esclarecidos aí, né, os objetivos da nossa aula, vamos discutir a caracterização do problema. Então, para discutirmos, né, a caracterização do problema aí denominado como distúrbio fonológico, né, nós apresentamos aí a principal característica, o principal aspecto que define esse grupo. Ou seja, são crianças, né, preferencialmente crianças, embora isso pode aparecer, né, esse tipo de problema pode se manifestar em adolescentes e adultos, mas preferencialmente em crianças que apresentam uma dificuldade na articulação dos sons da fala. E esses problemas, eles vão aparecer, portanto, no momento em que as crianças estão falando. Veja, então, problemas de articulação do som, eles podem aparecer a partir de omissões de sons, a partir de trocas de sons e distorções. Então, agora nós vamos começar discutindo as omissões, quer dizer, quando estas dificuldades resultam na omissão de um som. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Crianças, né, que dizem aua para dizer água. Veja, aqui ela omitiu, né, ao falar esta palavra, o som referente à letra G. Veja, um outro exemplo, então, é no caso da criança falar uia para a palavra Júlia, né? Então, mais uma vez, ela está omitindo, por exemplo, nesse caso, a articulação do som referente à letra J e referente à letra L. Então, ela não emite nem o som do Ju, né? E nem do Lia. Um outro exemplo é quando ela diz pota, por exemplo, para dizer a palavra porta. Mais uma vez, a omissão do som referente à letra R. E aqui binca, né, para a palavra brincar. Novamente, a omissão, então, da articulação do som referente à letra R. Bem, então, esses exemplos, eles caracterizam um tipo de forma que os distúrbios fonológicos podem aparecer, um tipo de manifestação que ele pode aparecer, no caso, a partir da omissão
da articulação de um determinado som que compõe as palavras. Uma outra forma de manifestação, né, um outro tipo de manifestação relativa ao distúrbio fonológico são as trocas. Então nós podemos, por exemplo, observar crianças que ao invés de falar a palavra gato, elas falam tato. Então aqui não é uma omissão, né? Aqui nós temos uma troca. Então ela troca a articulação do som, né, referente ao G, né, ao G, por T. Num outro caso, nós temos crianças que falam tasa para casa. Então, de novo, uma troca, né? Ao invés de emitir o som Q, ela emite o som T. E por último, crianças que ao invés de falar lápis, falam naps. Aqui, então, nós trouxemos alguns exemplos apenas, né, de crianças que trocam. Elas colocam um som num lugar de outro. Tá? E por último, nós vamos estar falando então de uma outra manifestação, né, que configura o quadro aí dos distúrbios fonológicos, que é denominada aí como distorções. Então, para exemplificar as distorções, nós trouxemos aqui a produção dos sons representados pelos fonemas S e Z. Por exemplo, crianças que falam casa, né? No lugar de falar casa, elas falam casa. Esse tipo de problema, de ceceio, ele, na verdade, acontece muitas vezes, né, na maior parte das vezes, em função de uma interposição que a criança faz da língua nos dentes. E isso faz com que o som ele saia um pouco distorcido. Então, veja, não se trata nem de uma omissão, não se trata de uma troca, porque não é que ela está trocando o som do S pelo Z, mas ela está produzindo o som do Z com uma distorção, porque ela não consegue articular esse som de uma maneira adequada. Então, não é nem que ela troca, nem que ela omite, ela simplesmente articula o som de forma a resultar numa distorção. Veja, então aqui nós apresentamos apenas 3 formas de manifestação que podem caracterizar, né, as alterações articulatórias, os distúrbios fonológicos. Não é o nosso objetivo apresentar todos os tipos de manifestação e todas as trocas, omissões, distorções possíveis de serem realizadas por parte das crianças. Apenas trazer alguns exemplos para poder caracterizar o quadro, né, que a gente está tratando na aula de hoje, que são os distúrbios fonológicos. Bem, então vamos tecer algumas considerações em relação à aquisição da articulação dos sons, né, a como as crianças vão adquirindo essa possibilidade de articular os diferentes sons da nossa língua. Nós temos então uma série de estudos, né, que vão estabelecer uma hierarquia, uma sequência para a aquisição dos sons, porque aqui se coloca uma questão, né, até que idade, até que momento é possível, né, considerar como normal o fato da criança ainda não ter adquirido todos os sons da fala. Porque, veja, nós apresentamos aqui algumas manifestações, né, de trocas, de omissões e distorções. Todos nós já acompanhamos crianças, né, de diferentes faixas etárias realizando exatamente essas manifestações, né? Elas, por si só, a identificação dessas manifestações na fala da criança, por si só, não garante aí a identificação de que aquela criança tem um problema. Ou seja, não é porque a criança fala tato no lugar de gato que obrigatoriamente ela tem um distúrbio fonológico. Porque a questão que se coloca aqui é exatamente a definição aí de um padrão, né, a definição de um período balizando aí a consideração, né, dessas falas, né, da articulação de sons, ou das trocas, das omissões, das distorções, como aceito, como ainda dentro de um quadro de normalidade. Por volta dos 3 ou 4 anos, é esperado que a criança já tenha o domínio de todos os sons, ou seja, já seja capaz e já articule todos os sons da língua portuguesa, que é o nosso caso. Você tem outros estudos que discutem e se posicionam de uma forma diferente dessa, mostrando como existem uma série de instabilidades, quer dizer, tem crianças que aprendem antes dos 3 anos a articulação dos sons, mas tem crianças que aprendem com 5, com 6 anos. E aí, né, o fato da maioria até os 3 anos, 4 anos já conseguir articular,
os sons, segundo alguns estudiosos, não deve ser tomado isso então como sinal de que isto é o normal e quem passa dessa faixa etária, então tem um distúrbio, né? Aí um pouco em cima daquilo que a gente já discutiu. É apenas uma referência. Bom, a grande parte das crianças de 3 a 4 anos já adquirem os sons. Isso não quer dizer que crianças de 5 ou de 6 anos que de repente falem casa, caça, ou falem pota no lugar de porta, tenham efetivamente um distúrbio. Processo de aquisição dos sons. Os sons vão ser adquiridos na medida em que ela vai conversando com os adultos ou com outras crianças, né? Com pessoas que já têm uma posição também diferenciada da criança. É a partir dessas trocas que ela vai podendo incorporar incorporar da fala do outro sons que vão constituindo a fala dela. Vamos ver então as alterações, né, articulatórias e, portanto, o denominado distúrbio fonológico. Nós temos duas situações que podem caracterizar então crianças que vão ser diagnosticadas, né, que vão ser inseridas nesse grupo. A primeira situação, então, nós temos crianças que apresentam dificuldades articulatórias na articulação dos sons associadas a um quadro de retardo de linguagem. Ou seja, falar aua, o uia no lugar do Júlia, né, que é aqueles exemplos que eu trouxe para vocês na primeira parte da aula, eles são, na verdade, manifestações infantilizadas de falas que a criança já poderia, né, porque ela geralmente já tem idade, já tem experiência, já tem relações que lhes permitiriam, né, que lhe permitiria, desculpa, a produção de uma fala mais madura, né? Mas ela mantém ela fica fixada num padrão infantilizado. Se vocês lembram, o retardo de linguagem, ele caracteriza exatamente a fala de crianças que, como eu coloquei para vocês, tem um comportamento geral meio infantilizado e uma fala mais infantilizada. Ou seja, que mantém uma relação de dependência grande ainda em relação ao outro e à fala do outro. Então, nesses casos, quer dizer, a criança não tem exatamente uma dificuldade articulatória. A gente percebe que o problema dela não é na articulação do som, mas que ela não articula, omite sons ou troca sons, até porque ela ficou fixada numa fase e não consegue sair desse lugar. Porque desse jeito que ela está fazendo, está indo de acordo, né, às relações que ela estabelece. Então, geralmente, a criança não é cobrada, não são geradas expectativas, nem são geradas experiências dialógicas que propiciem a criança avançar na sua aquisição fonológica, ou seja, avançar na aquisição dos sons e poder, então, parar de omitir e parar de trocar e parar de fazer distorções que são próprios, né, de crianças, são manifestações próprias de crianças menores. Então, nesse caso, o papel do educador, né, eu estou chamando aqui de educador, né, todo e qualquer, né, adulto que esteja ajudando e acompanhando a criança nesse processo, né, no seu desenvolvimento e no processo de aquisição da linguagem, seria exatamente o mesmo que a gente discutia no caso do retardo de linguagem. Né, propiciar vivências dialógicas significativas, escutar as crianças, conversar com as crianças, atribuir sentido àquilo que elas falam, perguntar, responder, ou seja, pôr a criança numa condição de interlocutor competente e esperar dela, então, estruturas mais complexas, um vocabulário mais complexo e também formas articulatórias mais condizentes com um padrão de normalidade. O que a gente tem acompanhado é que quando a criança, ela então supera o retardo de linguagem, né, fundamentalmente a partir desse tipo de intervenção, automaticamente aquelas trocas articulatórias, as omissões, vão deixar de existir, porque ela efetivamente não tinha uma dificuldade articulatória. A articulação aí, a não articulação adequada, aparecia só como vamos dizer, um sintoma, uma manifestação associada ao quadro de retardo de linguagem. Então, nesses casos, a gente encaminharia um trabalho com essa criança, muito mais como uma criança que precisa ocupar um lugar, né, o seu lugar como interlocutor, e esperaria que, neste processo, a articulação dela fosse
avançando e os distúrbios articulatórios desaparecendo. Então, resumindo, o papel do educador é propiciar experiências dialógicas nas quais a criança ocupe o lugar de um falante competente, ou seja, capaz de operar sobre o que pretende dizer e sobre a forma como deve dizer. Bem, então agora vamos falar, né, de uma segunda situação na qual os problemas relativos aos distúrbios fonológicos podem aparecer. Veja, nesse caso, nós vamos estar falando de crianças que apresentam problemas anatômicos ou funcionais relativos aos órgãos fonoarticulatórios. Então, diferentemente, né, do caso da situação anterior que eu retratei, na qual eu deixei bem claro que essas crianças não apresentariam nenhum tipo de impedimento articulatório. Mas nós temos sim casos de crianças que apresentam alguns impedimentos, algumas dificuldades na articulação dos sons. Veja, é importante entender que as alterações, né, anatômicas e funcionais relativas aos órgãos fonoarticulatórios e, portanto, orgânicas, né, elas não devem ser entendidas assim, a partir de uma visão simplista como uma causa. O que eu estou afirmando, né, é que existem um grupo de crianças que trocam, que não produzem sons, né, portanto omitem, e apresentam associadas, né, a essas manifestações alterações anatômicas ou funcionais dos órgãos. Agora, nem sempre isso é causa. Por quê? É meio complexo isso, né? Porque você vê crianças que até apresentam alterações anatômicas e que não apresentam uma alteração articulatória. E você acompanha crianças que não apresentam nenhum tipo de alteração anatômica ou funcional e não apresentam, apresentam alterações articulatórias. Ou seja, nós não estamos aqui pretendendo né, estabelecer uma relação de causa e efeito. Tem uma alteração anatômica funcional dos órgãos fonoarticulatórios, vai ter uma alteração articulatória. Tá? Não, essa relação, quer dizer, o ser humano não funciona desse jeito, né? Nós não somos assim uma conta matemática, causa e efeito. O que a gente acompanha é que, em muitos casos, aparecem aí duas manifestações associadas, ou seja, alterações articulatórias e inadequações anatômicas e funcionais ou funcionais dos órgãos fonoarticulatórios. São situações que aparecem com uma certa frequência associadas. Bem, para a gente poder entender como essas alterações, né, anatômicas e funcionais, elas interferem na produção dos sons, é importante a gente parar para pensar aí, então, como é que os sons se produzem, né? Veja, os sons nós produzimos a partir do momento que a gente está expirando o ar, né? Então, o ar, ele vem passando, né, pela nossa laringe e quando ela chega próximo, né, ao que a gente chama de corda vocal, mas o nome que a gente usa mais são as pregas vocais, esse ar vai encontrar na expiração um primeiro obstáculo. Depois, quando ele vem para a cavidade, né, bucal, ele vai encontrar vários outros obstáculos. Quais são? A língua, a bochecha, o lábio e também ele pode passar pela cavidade nasal, né? Então ele vai encontrar ali também um outro obstáculo que fecha, né, a cavidade nasal, da cavidade oral. Então nós podemos entender que algumas alterações articulatórias estão exatamente ligadas, né, a algum problema anatômico ou funcional desses órgãos e fundamentalmente então aquilo que a gente chama de tônus muscular, a musculatura, ou seja, anatomicamente como ele se encontra e também a sua funcionalidade. Bem, aqui é importante fazer, né, um parêntese e colocar uma questão importante. O que eu estou colocando para vocês é que a postura, a musculatura, por exemplo, da língua, da bochecha, do lábio, a postura dos dentes, a mobilidade das arcadas, a movimentação, por exemplo, daquilo que a gente chama lá atrás, né, de véu palatino, ou a gente chama de campainha, quer dizer, a postura e a movimentação desses órgãos, se eles não estiverem muito adequados, se tiverem problemas, podem gerar problemas articulatórios.
E esses músculos, né, o que aí se refere a músculo, por exemplo, vai estar diretamente envolvido com o jeito como nós respiramos, como nós mastigamos, como nós engolimos, como nós sugamos. Ou seja, as condições, né, anatômicas e funcionais dos órgãos fonoarticulatórios, elas estão diretamente ligadas à forma como nós realizamos essas funções de respiração, mastigação, deglutição, sucção. Então, geralmente, quando a criança apresenta uma alteração articulatória que é decorrente de alterações destes órgãos, vai ter que ser realizado com essas crianças um trabalho, aí sim, clínico, para poder estar reeducando, mudando o padrão, muitas vezes, de respiração, de mastigação, de deglutição. Vejam, vocês acompanham isso, com certeza vocês já observaram, crianças respirando com a boca aberta. Assim, veja, se você você olha do lado e observa várias pessoas assim. Esta forma de respirar resulta no quê? Num posicionamento de língua inadequado, que vai resultar numa musculatura inadequada, porque essa língua vai ficar mais flácida. Quando ela fica mais flácida, ela fica maior, como todo músculo, né? Se o músculo está flácido, o músculo fica maior. E, portanto, na hora de produzir um som, por exemplo, como R, que exige que a ponta da língua vibre, a língua não vai conseguir vibrar, porque a criança tem dificuldade, porque a língua está pesada, a língua está maior, a língua está baixa, pelo jeito que ela respira, decorrente do jeito que ela respira, e na hora de articular o som do R, por exemplo, porta, a criança não consegue afilar a língua o suficiente, muito menos elevar a ponta da língua e vibrar, porque a língua, anatomicamente, ela não vai oferecer à criança condições de realizar esse movimento. Veja, novamente eu estou colocando, não é o nosso objetivo e nem a finalidade da nossa aula, entrar nos detalhes de como todos os sons são articulados e quais são os movimentos, né, de língua, de bochecha, de lábio, que se realiza para a articulação de todos os sons. O que é importante ficar claro é que problemas nesses órgãos podem resultar uma dificuldade de articulação dos sons e que, em geral, esses problemas, né, dos órgãos estão associados a problemas das funções de respiração, deglutição, mastigação e respiração. E que, em geral, quando isso acontece, vai ser necessário, sim, um tratamento para poder reeducar essas funções. E, a partir do momento que se reeduca essas funções, você tem uma adequação, então, da musculatura e da posição dos órgãos fonoarticulatórios, e eles vão estar em condições mais adequadas para poder realizar os movimentos necessários e específicos a cada som da nossa língua. No que consiste o quadro denominado gagueira? Bem, então, inicialmente, é importante fazer uma consideração em torno do que é normal ou não normal quando a gente fala do ato de gaguejar. Veja, gaguejar pode ser uma manifestação absolutamente normal, que faz parte do processo tanto de aquisição quanto do desenvolvimento da oralidade. Nós podemos observar que pessoas com as mais diferentes idades gaguejam em determinadas situações. Por exemplo, crianças de 2 a 5 anos, é comum nós observarmos uma maior incidência dessa manifestação. Crianças que gaguejam, cometem hesitações, fazem pausas, no momento em que elas estão contando, narrando alguma coisa. Da mesma forma, nós podemos também observar jovens e adultos, em determinadas situações, gaguejando, parando, voltando, repetindo várias vezes uma palavra, fazendo hesitações, enfim, apresentando manifestações que de alguma forma podem nos levar à ideia de que aquela pessoa é gaga. Bem, então o que eu estou aqui colocando já de saída é que o ato de gaguejar, ele pode ser um ato absolutamente normal, necessário e que faz parte do processo de aquisição e do próprio uso e desenvolvimento da fala. Bem, então, daí a importância de nós estarmos nessa aula discutindo alguns elementos para poder
compreender como distinguir uma situação da outra. Enfim, né, quando gaguejar pode ser um sinal de um problema, de um quadro aí, né, que necessite de uma ajuda, ou quando gaguejar simplesmente é uma manifestação que faz parte do desenvolvimento da fala daquela pessoa sem qualquer indício de problema, de uma dificuldade, certo? Bem, então vamos observar um trecho do filme Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, onde aparece, né, o ator Antônio Bandeiras num momento onde ele gagueja. Esse é um momento, né, que remete exatamente ao que eu estava colocando, né, um momento onde gaguejar é algo absolutamente normal. Então vamos observar esse trecho e discutir um pouquinho mais sobre essa questão. O que está fazendo aqui, traidor? É que eu... Quem é, Carlos? Eu não sei. É a polícia. É a polícia. E o que querem? O que... Por favor, não precisa repetir. A gente já entendeu muito bem. Vamos. Vamos. Eu não disse. Cala a boca, não te dou um tapa. Disfarça. Bem, essa cena, né, que o Antônio Bandeiras faz, a gente já vivenciou, já presenciou infinitas vezes. Então, viram como a gaguejar, né, é algo que faz parte, que a gente comete, é uma manifestação, um ato que a gente comete várias vezes na vida, várias vezes no dia. Então, a questão que fica é: por que gaguejar pode fazer parte do processo de aquisição e de funcionamento da linguagem oral? Veja, para nós podermos responder essa questão, é fundamental compreender que interrupções no ritmo da fala são recursos que dizem respeito à organização do discurso. Veja, embora, né, quando nós falamos ou quando nós escrevemos, pareça, né, que o nosso discurso ele tem uma sequência linear, ele é organizado, né, seguindo uma ordem, na prática, na vida, né, nos momentos em que falamos, nos momentos em que escrevemos, nós podemos observar que isso de fato não acontece, né? Veja, a hora que eu vou organizar o meu discurso, ele não está previamente organizado e apenas na hora que eu falo, eu acabo desenrolando esse discurso, seguindo uma linearidade, uma continuidade, uma lógica já estabelecida antes da realização, ou seja, antes da produção do discurso. Conforme eu vou falando, conforme eu vou organizando o meu discurso, ele vai assumindo uma certa estrutura. Então, essa ideia, né, de que o discurso ele já é organizado é uma ilusão, de uma certa forma, que a gente tem. Mas se nós ficarmos um pouquinho mais atentos e observarmos, né, situações de diálogo, nós vamos perceber que as pessoas não seguem exatamente uma sequência, uma lógica, uma linearidade, uma fluência permanente ao narrar, ao contar, ao explicar algo, né? A gente pode observar na minha própria fala, ou na fala de vocês, quando vocês estão dando aula, como a gente vai, volta, para, organiza, gagueja, faz uma pausa, repete uma palavra, quer dizer, disso tudo fica claro que as interrupções que a gente faz, elas estão a serviço da organização do nosso discurso, ou seja, a gente precisa fazer interrupções, precisa realizar pausas, precisa gaguejar para poder ter um tempo, para poder ter algum recurso para organizar o pensamento, encadear as nossas ideias e poder organizar o nosso discurso de forma que o outro possa ter acesso àquilo que a gente quer compartilhar com ele. Veja, para exemplificar essa situação, vamos imaginar, né, vocês voltando de férias, voltando de uma viagem, um grupo de pessoas, né, esperando, recepcionando vocês, e aquela situação onde você vai contar coisas que você vivenciou, coisas que você viu numa viagem que você fez para um outro país. Veja, nessa situação, provavelmente você vai começar a contar coisas que não necessariamente foram as primeiras que aconteceram ou foram as primeiras que você viu, né? Você, de repente, vai começar a contar o que aconteceu na volta do avião, ou vai começar a contar o que aconteceu nos últimos dias, e vai contando fatos que não estão encadeados necessariamente no tempo, numa sequência, numa ordem, né, dos acontecimentos. Veja,
Isso muitas vezes acontece quando a gente está conversando com mais de uma pessoa ou quando nós estamos ansiosos para contar coisas que aconteceram, que nós começamos a contar e a pessoa daqui a pouco, você olha para a pessoa e percebe que a pessoa não está entendendo exatamente o que aconteceu, porque o seu discurso não está organizado de uma forma que ela consiga acompanhar a sequência, a ordem, a coerência dos fatos, né? E quando isso acontece, quando a gente vai contar algo, vai narrar algo, e essa situação, né, fica clara para nós mesmos, essa situação de um discurso relativamente desorganizado, isso muitas vezes nos gera um incômodo e nós falamos, opa, pera um pouquinho, deixa eu parar, deixa eu organizar de novo, retomamos e tentamos ir operando aí sobre a estruturação do nosso discurso de forma a torná-lo um pouco mais organizado, a respeitar uma sequência, a ordenar o pensamento para que quem, né, estiver ouvindo, com quem nós estivermos conversando, possa ir acompanhando, seguindo uma certa sequência. Veja, então o que eu estou colocando para vocês é que muitas vezes quando nós fazemos isso, né, que é onde geralmente vão acontecer as situações de hesitação, de pausa, de gaguejar, quer dizer que o discurso parece meio desorganizado, nós percebemos isso, nós conseguimos ter uma consciência sobre o que está acontecendo e interferir muitas vezes na própria situação, parando, comentando, ai, está confuso, acho que vocês não estão entendendo, acho que eu preciso contar de novo, peraí, deixa eu organizar, e retomando o discurso e reorganizando esse discurso de forma que ele possa chegar e ser compartilhado da melhor maneira possível com o outro. Bem, no que essa situação, né, esse exemplo que eu acabei de colocar para vocês, tem a ver com o ato de gaguejar, né, com o fato de gaguejar poder fazer parte do processo de desenvolvimento da oralidade, da organização do discurso. Bem, tem a ver porque essas situações, né, esses recursos que a gente usa, às vezes fala, opa, deixa eu parar, peraí, deixa eu organizar, ih, está confuso o que eu estou falando, eu vou falar de novo, peraí. Quer dizer, essas manifestações, que às vezes no cotidiano a gente nem percebe, né, vão passando batido, elas são manifestações que acontecem de uma forma voluntária, consciente, visando a organização do discurso. O mecanismo do gaguejar, quer dizer, o ato do gaguejar, ele tem a mesma função. Ou seja, organizar o discurso, ter um tempo, um momento, uma parada, uma pausa, para que eu possa organizar o meu discurso, operar sobre o meu discurso, buscando aí uma fluência. Só que a grande diferença é que quando o gaguejar se torna um problema, é porque o gaguejar ele não é uma manifestação consciente. Diferentemente do que eu coloquei para vocês, quando eu comento, opa, deixa eu parar, peraí, deixa eu retomar, quando eu gaguejo, eu não faço isso voluntariamente. Quer dizer, eu não tenho controle sobre o ato de gaguejar. Esse ato acontece involuntariamente e inconscientemente. Quer dizer, inconscientemente eu percebo, né, que meu discurso está desorganizado, ou inconscientemente eu tenho uma percepção de que eu não estou sendo clara, que o meu discurso não está fluente, e a manifestação, né, da gagueira, o gaguejar, ele acontece como um ato involuntário. Então essa é a diferença de uma situação para outra, aquela em que eu paro e falo, deixa eu reorganizar, ou aquela que eu não percebo ou não ajo, né, voluntariamente sobre isso e começo a gaguejar, mas também com a finalidade de organizar o meu discurso. Bem, na prática, né, essas diferenças, ou seja, uma parada consciente, né, operar conscientemente sobre a organização do discurso e uma outra situação, gaguejar, né, ter uma manifestação inconsciente, involuntária para organizar o meu discurso, ela pode resultar em duas situações diferentes. Então, nós organizamos aqui duas tiras para vocês estarem observando e para que nós possamos, então, aprofundar mais o nosso entendimento em torno dessas diferenças. Então, vamos observar. Opa, está confuso, espera, preciso começar de novo. Deixa eu organizar o que eu estava falando. Como eu estava dizendo... Veja, ao narrar, né, nessa situação, nós temos então alguém que está conscientemente interferindo sobre a falta, né, de organização do seu discurso, buscando uma fluência e uma organização. Então a pessoa percebe
e interfere imediatamente, explicitando esta percepção de que seu discurso não está organizado e que ela pode organizar melhor e pode estruturá-lo de forma que fique mais claro aquilo que ela está dizendo. Agora vamos observar uma outra situação. Como eu estava dizendo? Veja, nessa situação, ao narrar algo, a pessoa não percebe conscientemente, né, que o seu discurso ele está desorganizado, ele precisa ser reestruturado e ao invés de falar, opa, deixa eu parar, opa, deixa eu organizar, ela simplesmente para. Né, para numa palavra, às vezes para numa sílaba, para num fonema e ganha um tempo, né, para organizar o seu discurso a partir desta parada, que no caso, né, dessa última situação, não foi voluntária e nem consciente. Então, a diferença básica que existe entre uma situação e a outra situação, né, aquela em que eu falo, opa, deixa eu parar, e mudo e organizo, e aquela que eu gaguejo, ou eu hesito, ou eu realizo uma pausa, é de que numa situação eu tenho consciência, e numa outra situação eu não tenho consciência, e portanto não ajo voluntariamente. Crianças em processo de aquisição da linguagem. Então, o que nós vemos é que crianças em processo de aquisição da linguagem, elas, como nós já discutimos, não estão apenas aprendendo a falar, a produzir sons, a falar sílabas, a falar palavras, a falar letras, né? Mas o que a gente tem discutido, né, quase que em todas as aulas é que aprender a falar significa fundamentalmente aprender a estruturar um discurso, a narrar, a contar coisas, a contar histórias. Bem, então, se nós compreendemos isso, né, nós podemos refletir que o processo de aquisição da linguagem envolve, portanto, a aquisição da possibilidade de narrar, de contar coisas, de estruturar discursos, de estruturar textos orais, né? Veja, e como nós estávamos colocando, né, na primeira parte da nossa aula, o gaguejar, né, ele exatamente representa um recurso, quando, né, ele não é indicativo de um problema, que contribui na estruturação, na organização da narrativa. Nós sabemos que crianças de 2, 3, 4 anos, elas têm uma certa dificuldade na elaboração da narrativa. Veja, não é nem que ela tem dificuldade, ela está em processo de aquisição das narrativas, ou seja, estão aprendendo a construir narrativas. Isso faz com que elas não consigam deliberadamente organizar suas narrativas, chegar a contar alguma coisa na sequência, atendendo uma lógica, uma ordem, uma coesão, uma coerência, né? Pelo contrário, a gente vê crianças de 2 a 3 anos e quando vão contar uma coisa, na verdade elas misturam tudo, começam pelo final, fala do começo, daqui a pouco fala outra coisa e nós adultos vamos atrás, né, do discurso dela tentando compreender exatamente o que aconteceu. Isso fica claro então que ela está no momento que crianças, né, nessa faixa etária de 2 a 5 anos estão exatamente aprendendo a narrar. É por isso que a gente vê, né, e pode acompanhar uma incidência maior de crianças gaguejando com maior frequência nessa faixa etária. Então, é muito comum crianças de 3 anos, de 4 anos gaguejarem e pais, né, ou professores, chegarem a suspeitar se essas crianças são gagas, né? Então, o que eu estou colocando aqui é exatamente o cuidado em fazer essa associação. Ou seja, ao constatar que a criança gagueja muito quando vai contar alguma coisa, o adulto já achar que essa criança é gaga ou pode vir a ser gaga. Pelo contrário, o que eu estou colocando para vocês é que gaguejar nesta fase da vida é absolutamente fundamental, necessário e faz parte da organização do discurso da criança, da possibilidade dela construir o seu discurso e as suas narrativas. Então, para denominar a situação em que gaguejar não é um problema, utiliza-se o termo disfluência e não uma gagueira. Bem, essa situação, então, é exatamente aquela que eu acabei de comentar com vocês, né? Crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós não dizemos, nós não diagnosticamos, né, como tendo uma gagueira. Esse diagnóstico é um diagnóstico equivocado, quer dizer que uma criança de 2 anos, de 3 anos ou de 4 anos é gaga, é muito questionável, porque a gente sabe que
o ato de gaguejar nessa fase, ele, como eu coloquei, vai aparecer com maior recorrência, ou seja, um número de vezes maior, porque a criança precisa, às vezes, desse recurso para organizar o seu discurso. Então, ao invés da gente dizer que a criança é gaga, né, nós dizemos que ela apresenta uma disfluência na fala, uma disfluência construtiva. Então, a constatação de atos de gaguejar em crianças não deve ser indicativo que estamos diante de um quadro patológico. Bem, acho que agora nós colocamos, né, nessa primeira discussão, nessa primeira parte da nossa discussão, situações, né, em que o ato de gaguejar, ele não nos remete a um quadro de problema, à própria chamada gagueira, né, pelo contrário, que até agora nós estamos discutindo quando o gaguejar não é um problema. Vamos então passar agora a discutir quando gaguejar pode, de fato, se constituir um problema, necessitando aí de uma avaliação fonoaudiológica, necessitando muitas vezes de um tratamento terapêutico com um fonoaudiólogo e muitas vezes também com um psicólogo. Veja, a gagueira é definida então pela interrupção na fluência da expressão verbal, que é caracterizada por repetições ou prolongamentos involuntários, audíveis ou silenciosos, na emissão de pequenos elementos da fala, ou seja, dos sons, das sílabas e palavras. Essas interrupções são decorrentes ou têm caráter marcante e não são prontamente controladas. Para definir um pouco melhor esse conceito, vamos acompanhar, né, o que o Wingate coloca sobre o que vem a ser então um quadro aí denominado como gagueira. Algumas vezes, as interrupções são acompanhadas por atividades acessórias envolvendo o aparelho fonador e relacionado ou não com estruturas corporais ou emissões de fala estereotipada. Estas atividades aparentam ser uma luta relacionada à fala. Também há, não infrequentemente, indicações ou relatos da presença de um estado emocional que varia de uma condição geral de excitação ou tensão para emoções mais específicas de natureza negativa, tais como medo, embaraço, irritação, etc. A fonte imediata de gagueira é alguma incoordenação expressa no mecanismo periférico da fala. A causa é presentemente desconhecida e pode ser complexa e composta. Veja, com certeza não é o nosso objetivo aqui, né, fazer uma explicação detalhada sobre o que vem a ser a gagueira, exatamente todos os sintomas e como avaliar, como tratar, até porque esse não é o objetivo nem da nossa disciplina nem do curso de vocês, até porque para isso, né, é necessário que se façam, tem uma formação específica, né, aí na área da fonoaudiologia ou da psicologia. Mas é importante a gente ter alguns elementos na cabeça para minimamente poder perceber se aquela criança que está gaguejando, se aquele adolescente que está gaguejando, ele demonstra algum indicativo de ter um problema e a gente ter que lidar com esse problema e até pensar no encaminhamento. Da fala do Wingate, o que é importante a gente perceber é que ele coloca, né, como que o ato de gaguejar, as hesitações, as pausas, muitas vezes no quadro de gagueira vão estar associados a comportamentos estereotipados do corpo, a gente diz, né, dos tiques, né, então às vezes a pessoa pisca o olho, às vezes a pessoa morde a língua, às vezes a pessoa tem um comportamento com braço, com perna, quer dizer, isso é muito comum no gago. Ele vai adquirindo os chamados tiques como uma forma de tentar quebrar, né, esses bloqueios, essas pausas e encontrar uma fluência no seu discurso. E esses tiques, às vezes, num primeiro momento, pode ajudar o gago a quebrar, né, como eu falei, essas paradas. O que acontece é que com o tempo já não funcionam mais, então se de repente morder a língua funciona num primeiro momento, daqui a pouco esse tique, isso passa a ser um tique e já não funciona mais como um desbloqueador a partir do qual ele poderia
conseguir de novo uma fluência na fala. Outra coisa importante que aparece na fala do Wingate refere-se ao fato de que o gago, ao gaguejar, ele geralmente fica tenso, angustiado, estressado e, diferentemente da situação em que uma pessoa que não é gaga se sente ao gaguejar. Quer dizer, nós o tempo todo gaguejamos, cometemos pausas, né, fazemos hesitações e nem por isso ficamos estressados, nervosos, ansiosos, né? Simplesmente aproveitamos esse recurso, reorganizamos o nosso discurso e continuamos, né? Vamos em frente sem essa situação gerar um estresse para si próprio e também na relação. Porque uma coisa que acontece, né, e esse é um indicativo de que algum problema, né, deve estar acontecendo com aquela pessoa, é que o gago, quando gagueja, fica muito estressado, muito ansioso, muito angustiado, isso é perceptível para o outro e o outro também fica ansioso e gera, né, nesse diálogo aí um clima de estresse no qual as pessoas não sabem exatamente como lidar. O gago fica estressado e quem escuta fica estressado, quer dizer, a situação é muito diferente, né, de quando uma pessoa que não é gaga, gagueja e o outro escuta e não toma, né, essa aflição para si. Bem, feitas então, né, essas considerações, né, que podem permitir aí a percepção, um olhar mais, né, diferenciador de um caso em que a criança ou o adolescente, o adulto possa estar apresentando um quadro de gagueira ou não, é fundamental a gente levantar uma outra questão, ou seja, como o sujeito se constitui como gago. Bem, então, para nós podermos entender, né, como é que uma pessoa se constitui como gago, é fundamental compreender que a gagueira é um problema decorrente da imagem que o sujeito constrói de si, como mal-falante, né, a partir da imagem que os outros formulam a respeito dele. Veja, o que acontece geralmente é que crianças pequenas, né, como eu coloquei para vocês, que gaguejam naturalmente, podem se considerar e serem consideradas por outras pessoas como sendo gagas. Talvez ela se considere gaga porque ela tem mais medo, mais insegurança, ela fica mais ansiosa nessa situação de gaguejar. E também, né, ou também porque o adulto, o pai, a mãe, o professor interpreta equivocadamente essa situação, já entra em ansiedade, fica com medo que essa criança venha a se tornar, né, gaga e começa a imaginar e a tratar essa criança como ela sendo gaga. Quer dizer, a criança muitas vezes gagueja naturalmente e passa a ter uma imagem de si como mal-falante e como gago. Dessa forma, ser gago passou a ser um dado de sua identidade, a partir do qual decorre o estigma social e pessoal. Dessa forma, a origem da gagueira deve ser buscada na história familiar e social da pessoa. Bem, então, para finalizar a nossa aula, né, vamos ver então qual seria o papel dos educadores nessa situação. Ou seja, o que os educadores devem saber para lidar com essa problemática. Veja, uma vez entendido, então, né, que a pessoa se constitui como gaga, né, em função da imagem que ela tem de ser como mal-falante, que os outros também têm, né, dela como mal-falante, é importante, então, que o educador entenda que numa situação, né, em que a criança gagueja, sendo ou não gaga, sendo considerado ou não gaga, é importante que ele não atribua um valor negativo a essa manifestação. Porque se ele atribui um valor negativo, se ele de alguma forma passa para a criança que aquele ato ele está sendo errado, inadequado, gerando ansiedade, angústia ou desaprovação por parte do adulto, a criança vai tentar sair dessa situação, ficando mais ansiosa, muitas vezes desenvolvendo, como eu falei, os chamados tiques nervosos, né, para evitar essa desaprovação por parte do adulto. Quer dizer, essa situação só vai gerar mais ainda o ato de gaguejar e uma imagem, reforçar a imagem que eventualmente a criança já está construindo de si como gaga. Então, resumindo, o educador deve ter tranquilidade, esperar a criança e caso ela não consiga ou esteja gaguejando ou esteja cometendo hesitações e pausas, falar, espera um pouquinho, depois a gente conversa, depois você coloca, você vai conseguir, você consegue, veja, em outras situações você já conseguiu. Não entrar na ansiedade, não falar pela criança, não pedir para a criança se acalmar e tentar
tentar evitar que ela gagueje, certo? É simplesmente poder mostrar para a criança que sabe que ela vai conseguir e que essa situação é absolutamente passageira e normal. Ou seja, que gaguejar é normal, é passageiro e não vai comprometer em nada a possibilidade dela desenvolver, se colocar e conversar, estabelecer relações com o outro. Bem, por último, é fundamental que o educador, tendo dúvida, né, se essa manifestação, o ato de gaguejar, se constitui num problema, que ele encaminhe essa criança para fazer uma avaliação e também para poder ter uma orientação com um profissional, né, que é competente, formado para isso, que é o fonoaudiólogo.